Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é quarta-feira, dia de decisão na Copa do Brasil, dia 17 de agosto, jogo de volta aí, né, das quartas de final da Copa do Brasil, Corinthians e Atlético Goianiense. O John estará presente lá na Neoquímica Arena e peço que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aí na descrição para vocês, rapaziada. Vamos pra cima, tá? Vamos pra cima, hoje é dia decisivo, hoje é dia que a gente acorda pensando, pô, que horas que vai dar 9h30 da noite, certo? Porque a hora não passa. Você fica, meu Deus do céu, não passa, não chega o almoço, não chega o fim da tarde, não chega a noite pra começar esse jogo logo. Não chega, tá? Então assim, hoje é um dia extremamente decisivo para a equipe do Corinthians, dia de decisão, tá? Dia que a gente precisa do resultado. A Fiel, eu tenho certeza que vai apoiar do início ao fim, como sempre fez, tá? Como sempre fez, nunca deixou o time na mão. Mas o que a gente já vem pedindo há muito tempo, o empenho dos jogadores dentro de campo. O empenho dentro de campo, rapaziada. É isso que mais vem irritando a torcida do Corinthians. É ver o time perdendo, é ver o time precisando do resultado e os jogadores não aceleram. Erra passe besta, não vai pra frente, não finaliza, não cria oportunidade, tá? Essa é uma das principais reclamações da torcida do Corinthians. Mas enfim, todas as informações aí pra vocês. Hoje, Neoquímica Arena, 9h30 da noite, tá? Corinthians e Atlético Goianiense. Resultado de ida, 2-0 pro Atlético Goianiense. Se o Corinthians vencer por 2 gols de diferença, vai para os pênaltis. Não tem gol fora. Corinthians venceu por 3 gols de diferenças, por 3 gols aí de diferença, vai para a semifinal. Caso contrário, é o Atlético que passa. Empate, tá? No caso aí, Corinthians vencendo por 2 gols de diferenças. Pênalti direto, tá? Vai para a disputa de pênaltis direto, rapaziada. E aí ontem, o Vitor Pereira fez um trabalho aí com o nosso elenco, de posse de bola em campo reduzido. Depois fez um treinamento aí de bolas paradas, tá? Muitas repetições. E por fim, um treinamento de pênaltis, tá? Nossa equipe aí então vai preparada para o confronto de hoje, no sentido de que tudo pode acontecer, tá? Principalmente uma disputa de pênaltis, que eu acho que é muito possível, tá? Principalmente pelo resultado, pela diferença de gols, tá? Pelo resultado que o Corinthians tem que buscar hoje em campo. Mas eu acredito na classificação, tá? Eu acredito na classificação por ser um jogo em casa, um jogo que a gente vai empurrar. E assim, se o Corinthians conseguir um gol ainda no primeiro tempo, a gente vai inflamar a Neoquímica Arena. A gente vai inflamar a Neoquímica Arena pra, pô, fazer um inferno ali dentro da defesa do Atlético Goianiense a fim de buscar o segundo gol, tá? Então assim, o ambiente, arquibancada, ambiente externo, vai estar propício pro Corinthians. O que falta, e o que vem faltando sempre, é dentro de campo, tá? É dentro de campo. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Como está a preparação de vocês para a partida de hoje? Qual que é a expectativa do torcedor, tá? Lembrando que o Cantígio, que ficou fora aí da última partida, o Raul Gustavo também, treinaram normalmente, tá? Fizeram aí todas as atividades. Então, provavelmente serão relacionados para a partida de hoje, tá? E o Bruno Mendes, que já jogou a Copa do Brasil pela equipe do Internacional, não está disponível para o técnico Vitor Pereira. Já vou pegar aqui, rapaziada, a transmissão que muita gente me pergunta, tá? Transmissão que muita gente me pergunta. Transmissão do jogo de hoje, Globo, tá? TV Globo aí, para todo o país. Na verdade, a Globo transmite o jogo com narração do Kleber Machado, comentários do Caio Ribeiro, Ricardinho e Salve Espínola. O Sport TV, na verdade, que exibe para todo o Brasil, tá? Porque tem outros jogos aí da Copa do Brasil hoje. Não lembro quais hoje, mas enfim, tem outros jogos. Então a Globo, principalmente aí pro estado de São Paulo, transmite com Kleber Machado, Caio Ribeiro, Ricardinho e Sálvio. Sport TV para todo o Brasil com Milton Leite, Maurício Noriega, Richarlison e PC Oliveira. Provável escalação da equipe do Corinthians, tá? Provável escalação. Cássio, Fagner, Balbuena, Raul Gustavo e Fábio Santos. Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto. Adson, Roger e Yuri Alberto.
tá? E aí a gente pode ter algumas variações. O Gil pode entrar junto com o Balbuena, pode ter o Lucas Piton na esquerda, Cantígio ou Fausto Vera, e na frente o Mosquito ou o Adson, tá? São algumas variações que a gente pode ter para a partida de hoje, rapaziada. Lembrando que a classificação hoje vale, além de, obviamente, uma vaga na semifinal, vale 8 milhões de reais, tá? O Corinthians passou aí das outras fases, eliminou a Portuguesa, eliminou o Santos, recebeu 8,8 milhões, somando as duas. Se passar hoje, já recebe mais 8 milhões, certo? Então lembra que a gente falava, se não disputar a competição importante, não recupera financeiramente, não adianta. Tem que ter um elenco forte, brigar pelas principais competições, aí você vai ganhando dinheiro, vai pagando suas dívidas, vai melhorando o elenco. Esse deve ser o ritmo do Corinthians. Então assim, se a gente quer seguir bem para 2023, não só para 2023, pensando ainda em 2022, que a temporada pode, querendo ou não, acabar hoje pra gente, ficar só com o Brasileirão, numa briga extremamente difícil, a gente precisa da classificação na Copa do Brasil, tá? Precisa desse resultado hoje. Reverter o placar hoje. E aí, eu quero saber qual que é o palpite da fiel torcida pro jogo de logo mais entre Corinthians e Atlético Goianiense. Vocês acham que vai para os pênaltis? Acham que o Corinthians classifica durante o jogo? Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora quero entrar aí num assunto extremamente delicado, tá? Num assunto aí que, pelo que eu entendi, não era nem para ter saído na mídia. De segunda para terça, houve uma reunião entre a Gaviões da Fiel, a diretoria do Corinthians e o técnico Vitor Pereira, tá? Segundo as informações, quem trouxe aí foi o Vitor Guedes do UOL, tá? Essa reunião não era nem para ter sido divulgada, ela vazou aí, eu acho que por um membro da Gaviões, ele já se desculpou, falou que não foi intencional e tudo mais, e vazaram as pautas que foram debatidas, tá? Todas as pautas aí que foram debatidas nessa reunião. Vou trazer ponto a ponto, tá? Ponto a ponto do que foi discutido e a gente vai debatendo aqui. Primeira coisa, eles conversaram aí com o Vitor Pereira sobre o discurso dele na entrevista depois do derby contra o Palmeiras. O Vitor Pereira pediu desculpas, tá? Mais uma vez se desculpou, explicou o que ele quis dizer e aí chegou no entendimento com a Gaviões, tá? Então, sobre o discurso do Vitor Pereira, de que, vê minha conta bancária, não sei o quê, colocaram uma pedra em cima, certo? A torcida. Eles questionaram outros pontos, tá? Sobre, por exemplo, a falta de um padrão para nossa equipe, por que ele não escala o mesmo time, que muitos torcedores reclamam disso, eu já falei um monte de vezes aqui, e tem torcedor que não entende. O Vitor Pereira falou o seguinte, ó, não tem tempo para treinar e não teve uma pré-temporada. Falou que não consegue ainda impor o sistema dele de trabalho, por falta de peças e jogadores machucados. Alguns jogadores com idade avançada não aguentam jogar jogos seguidos. E tem torcedor que ainda não entende. John, como que em 6 meses ele não teve tempo de impor o sistema dele? Pô, o cara tem jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Ele escala um jogo já pensando no outro. Quem que ele vai ter disponível para a próxima partida? O cara joga 2 jogos, não aguenta. Já não pode entrar mais. Então assim, é difícil, cara. É difícil. Mas tem torcedor. Não, porque ele teve o mesmo tempo que fulano. O mesmo tempo que ciclano. É outra situação. O Silvinho tá com o mesmo número de jogos aí que o Vitor Pereira. Só que vocês lembram que o Silvinho tinha só o Brasileirão? Que o Silvinho tinha um jogo por semana e teve uma sequência lá empatando. Se o Vitor Pereira tivesse semana inteira para treinar, um jogo só na semana, com os jogadores disponíveis e tudo mais, aí a cobrança deveria ser no mesmo nível.
Mas não tem, cara. É esse o problema que parte da torcida não entende, tá? Parte da torcida não entende. Mas enfim, vamos seguir aí. Sobre o William, tá? Sobre o William, falaram o seguinte. Em alguns jogos, o William alegava dores, tá? Tava sentindo dor. O departamento médico do Corinthians fazia ressonância magnética e não acusava nada. Nada. O William fez exames fora do clube e também não acusou nada. Mesmo assim, o jogador ficava fora das partidas porque estava alegando dores. E aí é uma situação. Se o técnico coloca o cara e ele falando que tá com dor, o técnico tá errado. Tá? Então, nesse sentido, foi o que o departamento médico do Corinthians trouxe. O treinador também alegou as mudanças constantes nos jogos, tá? Devido fazer o que deveria fazer no treino, e aí ele tem que usar no jogo, tá? Por essa falta de tempo. O calendário aí com muitos jogos, só se treina 1 ou 2 vezes na semana e mais nada. Ele já falou, né, que ele pediu desculpa e tudo mais, falou que é um cara estourado e ele falou na coletiva, enfim. Depois entrou no assunto Fagner e Jô. Ele falou, ó, o treinador está tendo problemas com o Fagner, pois o jogador está fora de forma e também nos vestiários, está fora de forma e tem cobrado o jogador no vestiário. Isso é nítido, o Fagner está acima do peso. Ponto. Quando ele quis cobrar o erro, certo? Quando ele quis cobrar aí o erro do Fagner, o Fagner quis jogar a culpa em outro jogador, certo? E aí é um problema, não pode. Não pode. Sobre o Jô, o contrato dele pode dar até abandono de emprego, tá? Essa situação aí acho que não tem muito o que falar. Luan, o clube vai pagar 700 mil de salário dele e o Santos paga 100 mil. Então é um prejuízo para o clube, obviamente. Referente às arquibancadas da Neoquímica Arena. O clube está buscando patrocinadores para fazer aquela arquibancada atrás da Norte e da Sul, que são atrás dos gols. Lembra que a gente debateu há um tempo aqui? Pô, e se colocasse aquela arquibancada móvel que teve na Copa do Mundo? A situação é: o Corinthians não quer colocar arquibancada móvel. Se for colocar, é arquibancada fixa. Tá? Então fecharia aquele anel superior atrás dos gols. Não ficaria mais vazado. E aí, pra mim, 100% de acordo. Chegar um patrocinador, vou construir arquibancada, perfeito. Outros pontos. Na leste, por exemplo, a cadeira mede 45 centímetros, que é o padrão da Copa do Mundo. O pessoal quer colocar em 40 centímetros para caber aí mais 2.000 pessoas na leste. Na sul, eliminaria as cadeiras e ficaria arquibancada, igual é na norte. E aí cabe mais pessoas. Tá? Aumentaria em 5.000 a capacidade. Aumentaria 2.000, a capacidade para 2.000 pessoas na leste, diminuindo o tamanho da cadeira, e na sul em 5.000. Então a gente já teria mais 7.000 lugares. Fora as arquibancadas no anel superior. Tá? Então assim, a gente teria um aumento considerável, tá? Considerável dentro desse projeto. E aí eu sou 100% de acordo. 100% de acordo. E por fim, tá? O pessoal cobrou aí raça e empenho, tá? Dos principais jogadores aí do nosso elenco. Ainda que perder um jogo, tem que jogar com raça. É o que eu venho falando aqui. No futebol, você perde, você ganha e tudo mais. O problema é que o Corinthians não competia. Não buscava uma vitória. E a última pauta foi: ao que tudo indica, o Corinthians não compra mais nenhum jogador para essa temporada. Tá? Se chegar alguma contratação, já é para 2023. Pode chegar alguma contratação no fim do ano, mas já pensando na temporada de 2023. Quero saber a opinião da fiel torcida sobre todas essas pautas, tá? Fagner, fora de forma, com certeza, mas vai para o jogo hoje. O aumento da capacidade da Neoquímica Arena, o pedido de desculpas aí do Vitor Pereira, essa questão aí do calendário, com certeza, tá? Existe, com certeza existe. Pô, e é isso. Tem a situação do William também, mas não vou nem me esticar, porque o William já saiu do Corinthians, o Jô já saiu, situação do Luan, muita coisa, rapaziada. Muita coisa mesmo foi debatida nessa reunião, e eu quero saber a opinião de vocês.
Bom, agora uma atualização importante pra gente, tá? Bem importante mesmo. O Vitor Pereira relacionou o Matheus Vital para a partida de hoje, tá? Ele saiu no material divulgado aí para a imprensa, né? Que o Corinthians divulga e tudo mais. Tá lá, Matheus Vital, camisa 21, certo? Depois aí que o Rafael Ramos pegou a camisa 2. Então o Matheus Vital... saiu o João Pedro, né? Que tava com a 2. Aí o Rafael Ramos era 21, pegou a 2. E agora o Matheus Vital pega a camisa 21. Já está inscrito em Brasileirão e Copa do Brasil. Então hoje, se a gente precisar, o Matheus Vital vai para a partida. O que eu acho que ele deve entrar no segundo tempo, tá? Que ele deve ser uma opção aí do Vitor Pereira, a depender da circunstância aí da partida. Matheus Vital deve entrar na partida de hoje. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Pô, nesse momento, ainda mais que eu trouxe ontem que a negociação com o Real Valladolid deu uma esfriada, é a solução caseira. É a solução caseira. Quem não tem cão, caça com gato. Não chegou uma contratação que a gente pedia, que a gente esperava, Michael, fulano, ciclano, vai ter que ser o Matheus Vital, tá? Vai ser a opção no banco do Corinthians. É o nome que a gente tem disponível nesse momento e deve ficar aí até o fim da temporada, tá? Hoje, atualmente, nesse momento, não acho que o Corinthians vai negociar o Matheus Vital mais, tá? Não acho. Apesar dele ainda ter alguns clubes interessados e tudo mais, não avançaram em negociação, não acho que o Corinthians vá negociá-lo. Pelo menos até o fim do ano. Quero saber a opinião de vocês, se a nossa comissão técnica, né, acertou em relacionar o Matheus Vital para a partida de hoje. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, um atacante do Atlético de Madrid, tá? Do Atlético de Madrid, foi oferecido para a equipe do Corinthians, porque o pessoal sabia que o Corinthians estava buscando aí um atacante, após a saída do William, após a saída do Mantuan. A nossa comissão avaliou, não aprovou a contratação, e aí a diretoria não deu sequência nessa negociação. Se trata aí do Marcos Paulo, tá? Atacante do Atlético de Madrid e cria da base do Fluminense. Ele surgiu aí no Fluminense em 2018, tá? Tem quase 50 jogos com a camisa do Fluminense. Foi pro Atlético de Madrid em 2021, tá? Foi emprestado aí no começo da temporada para o Famalicão, tá? Famalicão, que eu acho que é de Portugal. Enfim. E aí, nesse meio do ano agora, que acabou a temporada europeia, surgiu a oportunidade dele vir para o Brasil. Tá? O Atlético Paranaense estava de olho, ele foi oferecido ao Corinthians, tá? Recebeu aí, o Corinthians recebeu o nome dele como possível contratação, falou, ó, se quiserem, ele está disponível, dá pra gente abrir negociação. E aí, como eu falei, a nossa comissão técnica, Vitor Pereira, nosso time aí do Cifute, analisaram e recusaram o nome do Marcos Paulo, o atacante aí do Atlético de Madrid, de 21 anos. Eu, particularmente, não lembro desse cara no Fluminense. Tá? Não lembro mesmo desse cara no Fluminense. Não lembro se é bom, se é ruim e tudo mais. Pela avaliação da nossa comissão, não se encaixava no perfil que a gente buscava. E aí, foi recusada a negociação, tá? Essas informações que eu tenho. E a minha opinião, pô, não, de verdade, não conheço. Nem lembrava que tinha um atacante do Fluminense que saiu para o Atlético de Madrid, que se chamava Marcos Paulo. De verdade mesmo. Então, assim, ele tá sem espaço lá, né? Não tá jogando e tudo mais. Via com bons olhos um empréstimo, porque o contrato dele com o Atlético é longo, até 2026. Então, tinha algumas temporadas aí para evoluir. Mas é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Lembrando que o que a gente tá debatendo hoje já passou. A janela já passou. Não adianta o Corinthians falar hoje, não, quero. Não dá mais. Ele foi oferecido semana passada. Tá? Isso é importante eu falar. Foi oferecido dentro da janela de transferências. O Corinthians avaliou e recusou. Tá? Não foi que avaliou ontem ou antes de ontem. Não, isso foi semana passada. Dava tempo se o Corinthians quisesse negociar a contratação do Marcos Paulo, mas não quis e a gente segue. Lembrando que hoje estarei lá na Neoquímica Arena. Acompanhem o John pelas redes sociais. Fechou, família? Tamo junto. Até mais. Um forte abraço e vai, Corinthians!